Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa conversa sobre as leituras do dia 9/1. Hoje, a gente vai mergulhar em três textos que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver um com o outro. Tem parábola, tem lei antiga e tem uma história de tragédia. Mas vamos descobrir juntos o fio que amarra tudo isso: a fidelidade. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente hoje é essa: o que conecta essas histórias sobre preparativos para casamento, leis sobre promessas e o teste de um homem bom? A resposta a gente vai ver se desdobra em três aspectos da fidelidade: a vigilância, o compromisso e a integridade. Vamos começar então lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aqui, Jesus conta duas histórias que são como um grande alerta, sabe? Um lembrete da importância de a gente estar sempre preparado para o que vem pela frente. A primeira história é a famosa parábola das 10 virgens. É uma imagem bem simples, mas com uma força incrível. Pensa bem, todas elas estavam esperando o noivo, mas o que fez a diferença foi a preparação. As prudentes pensaram no futuro e levaram um olho a mais. Já as outras, bom, elas só se preocuparam com o agora. E essa pequena decisão mudou tudo quando o noivo finalmente apareceu. E o recado da parábola não podia ser mais claro, né? É essa frase aí, ela resume tudo. Vigiar, estar atento, não é uma opção, é uma necessidade. Justamente porque a gente não sabe a hora. A prontidão tem que ser constante. E logo em seguida vem a parábola dos talentos, que vai ainda mais fundo nessa ideia. Aqui, a fidelidade não é só esperar, é agir com aquilo que foi confiado a cada um. Um senhor entrega seus bens, e a expectativa é muito clara: que os servos sejam produtivos, que façam aquilo render. Então, o ponto central que Mateus está mostrando pra gente é que a fidelidade não é algo passivo. Não é só ficar de braços cruzados esperando. É uma gestão ativa, sabe? Um investimento contínuo dos dons e dos recursos que a gente recebe, não importa se são muitos ou poucos. Bom, saindo de Mateus e dessa ideia de preparação ativa, a gente mergulha agora na seriedade dos compromissos. A nossa segunda leitura, lá em Números, capítulos 30 e 31, explora o peso que a nossa palavra tem. O capítulo 30 começa falando sobre a santidade dos votos. Uma promessa feita a Deus, segundo o texto, não era pouca coisa não. Tinha um peso, sabe? Um peso legal e espiritual enorme. A palavra dada era para ser cumprida, o que mostra a importância da integridade. E aí, de repente, o capítulo 31 muda completamente o tom da conversa. A narrativa passa a descrever uma ordem divina para que Israel se vingue dos midianitas. É um episódio bem duro e complexo que o texto apresenta como um ato de justiça de Deus por coisas que aconteceram antes. E o que chama a atenção aqui é o nível de detalhe. É impressionante. O texto lista tudo que foi tomado na guerra com a precisão de contador. Olha esses números: centenas de milhares de animais, dezenas de milhares de pessoas. Essa contabilidade toda reforça a ideia de que aquilo não foi um ato aleatório, mas um evento registrado e ordenado. E essa organização toda não parava por aí. Ela se estendia até a divisão do que foi capturado. Ou seja, não era uma bagunça, cada um pegando o que queria. O texto descreve um sistema quase matemático e religioso para dividir tudo, com partes certinhas para os soldados, para o resto do povo e uma parte separada como oferta. Agora a gente vai para a nossa última leitura, que nos joga no meio de um teste de fidelidade assim, extremo. A história de Jó, uma das narrativas mais profundas sobre fé e sofrimento que existem. Olha, o texto faz muita questão de pintar um quadro de quem era o Jó antes de tudo acontecer. Ele não era qualquer um. Ele é descrito como o topo da integridade, da justiça, da prosperidade. Ele tinha tudo: família grande, uma riqueza absurda e, o mais importante, um caráter impecável. E é aqui que o palco celestial é montado. Deus elogia o Jó, mas Satanás, que faz o papel do acusador, lança aquela dúvida: será que essa fé toda do Jó é de verdade? Ou será que ele só é fiel porque a vida dele é boa, porque tudo dá certo para ele? Essa pergunta é o que move a história toda. E a prova vem. E vem com tudo. Num único dia, Jó perde absolutamente tudo. A sequência de desastres é uma avalanche. Cada mensageiro chega com uma notícia pior que a outra, sem dar nem tempo de respirar. É uma onda de dor e perda que a gente mal consegue imaginar. Mas o que é realmente chocante, o ponto central de tudo, é a reação do Jó. No meio da ruína completa, a primeira coisa que ele faz não é xingar, não é reclamar, mas adorar. Essa frase dele é icônica e revela que a integridade dele não estava amarrada nas circunstâncias. A fé dele tinha uma raiz muito mais profunda que a prosperidade.
Então, vamos juntar as peças agora. O que essas três leituras, que parecem tão distantes uma da outra, nos ensinam quando a gente olha para elas juntas sobre o tema da fidelidade? A gente pode resumir de uma forma bem poderosa. Mateus nos ensina como ser fiel, como a preparação ativa sempre trabalhando. Números nos mostra a seriedade da fidelidade, o peso que a nossa palavra tem. E Jó nos mostra por que a fidelidade é tão importante. Porque a verdadeira integridade vai muito além das coisas boas ou ruins que acontecem na vida. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? No nosso mundo que é cheio de incertezas, de esperas inesperadas, de compromissos que precisam ser honrados e de provações que a gente não prevê, como essas três formas de ver a fidelidade nos desafiam hoje? E aí, se essa reflexão de hoje ajudou a conectar as leituras de uma maneira nova, já sabe, né? Deixa aquela curtida e segue o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada diária de leituras juntos. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.